Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico. Eu fiquei de falar isso semanas atrás, mas hoje finalmente deu tempo de falar um pouco sobre isso. É um assunto polêmico porque fala sobre imigração, é um assunto que precisa ser falado. Minha pesquisa inicial eu vi que não tinha algo do gênero sobre a questão de estar irregular ou ilegal num país. É, eu, algumas pessoas sabem, não todas, eu nasci nos Estados Unidos e desde nova eu vejo isso, de ter muitos imigrantes que vivem de forma irregular ou ilegal num país. A pergunta é, como cristão nós podemos fazer isso? Eu oro para que sua mente seja aberta, eu oro para que você tenha um espírito ensinável e você olhe para a Bíblia, não para o que você está sentindo, não para a sua situação, e não, e principalmente não para o que um líder seu aprovou, orou, ou as portas se abriram. Eu tenho bastante dificuldade até com essa ideia de portas se abrindo, Deus abençoando, quando nós precisamos ser bíblicos. Não é porque algo dá certo que é algo certo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem algumas anotações, eu quero ser breve, talvez tenha que ser dois vídeos, mas vamos começar por aí. Primeiro, eu não estou aqui numa posição de chegar e te condenar. Quem faz isso é o Espírito Santo, não eu. Eu estou aqui para expor o que a palavra diz. E uma das primeiras coisas que nós sabemos como cristãos é que nós precisamos viver debaixo da autoridade de um governo. Se você é crente por um tempo, você sabe disso. Não precisa chover no molhado. Assim como você sabe que precisa contribuir para a igreja, assim como você sabe sobre julgo desigual, assim como você sabe sobre sexo antes do casamento, adultério, etc. Estar obedecendo à lei, desde que ela esteja dentro dos parâmetros bíblicos, você precisa estar fazendo isso. Não é novidade. Romanos 13 já vai falar que você precisa estar obedecendo à lei. E aí que vem a grande questão. O que a lei diz? Eu vejo que muitas pessoas têm cauterizado a mente no sentido de começar a tentar fazer jogo de palavras. Eu não estou irregular, eu não sou ilegal, eu estou numa situação indefinitiva. Gente, Jesus é muito claro. E geralmente quem faz jogo de palavras, quer achar os detalhezinhos entre linhas, são pessoas que querem fugir do que está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia é muito clara. E a lei também é muito clara. Quando você vai num país, você pode ir em alguns vistos. Você pode ir como turista, e você pode permanecer por 3 meses, ou, né? E daí você tem que voltar para o seu país. O que acontece na maioria das situações ilegais? As pessoas vão com o intuito de ficar no país além do que é permitido. Não há nada que possa burlar essa realidade, não há nada que possa tentar mudar esse fato. Se você não foi por casamento, por estudo, onde há viés legais, você está agindo contra a lei. O fato é, se você quer saber se você está certo ou errado, se hoje parar alguém de uma linha de deportação, você vai se sentir seguro, você vai se sentir confiante de que vai acontecer nada? Aí é a pergunta, sim ou não? Se for não, você já sabe a resposta. Mas agora vamos olhar na Bíblia. Eu vou de trás para frente, desculpa, de frente para trás. Primeiro a gente falou de Romanos 13, aí tem 1 Pedro 2. A 1 Pedro é muito interessante, porque eu já tenho um monte de estudo sobre 1 Pedro, mas uma das partes centrais de 1 Pedro é sobre as leis civis, é sobre como viver de uma forma exemplar no mundo pecaminoso. E uma das coisas que ele fala é de que, no verso 12 do capítulo 2, que a gente precisa manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra nós, como malfeitores, observando nossas boas obras, glorifiquem a Deus no Deus da salvação. Então, uma das primeiras coisas, quando você não está de forma regular, você está indiretamente ou diretamente
causando um motivo pela qual as pessoas podem olhar para o seu testemunho cristão e falar mal de Deus. Romanos 2 já fala, o nome de Deus é blasfemado por vossa causa. Quando você está num país de forma ilegal, as pessoas que vivem de forma legal, a grande maioria não está contente por isso. Ah, mas nós contribuímos para a economia. Ah, mas nós ajudamos com o trabalho que as pessoas não gostam de fazer. Sim, mas você continua usufruindo sem pagar as taxas devidas, sem estar dentro da lei e está fazendo algo errado. Não tem como justificar pecado. É uma das coisas que eu mais vejo na questão de imigração ilegal, é justificação de pecado. Gente, vamos colocar um exemplo aqui bem aberto. Eu cometo adultério porque a minha esposa ou meu esposo não é uma pessoa legal comigo. Você aceitaria esse tipo de justificativa? Não. Não tem como justificar o estar ilegal. Então, quando aqui a gente vê na palavra que nosso procedimento precisa primeiro estar dentro do parâmetro bíblico, de respeitar o governo e de ser um exemplo para os gentios. O seu procedimento hoje é um exemplo para os gentios. Ah, mas quando eu estou no país, eu tento evangelizar. Mas o seu modo de viver está em pecado. Digamos assim, eu sou uma pessoa que não casei com meu namorado, ou eu sou uma pessoa que vive em adultério, eu tô usando adultério como extremo, né? Ou sou uma pessoa que rouba, que mente, mas eu evangelizo e eu dou meu dízimo. É tipo o traficante que a gente já ouviu essas histórias. Não, eu mato as pessoas, mas eu dou meu dízimo na igreja. Não dá, gente, não dá. E aí ele continua, né? No verso 13, olha que interessante, ele já fala sobre o nosso procedimento, daí ele fala já no verso 13: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa de quem? Do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Gente, a Bíblia é muito perfeita e relevante. Ele está falando aqui que nós precisamos nos sujeitar para dar um bom exemplo, sujeitar as autoridades humanas para dar um bom exemplo para o mundo. E ele fala aqui, num contexto, gente, onde estava tendo perseguição da igreja. A maioria das pessoas que estão saindo, elas não são refugiadas. É aí que vem a grande questão. Você não é um refugiado se o seu país não está em situação de guerra. Ah, mas no meu país existia muita violência, pobreza, dificuldades. Não é guerra. A sua vida não estava sendo diretamente ameaçada de morte. Ah, mas estava assim, no meu bairro aconteceu isso. Mude de bairro. Eu acho que se a gente olha para as pessoas, por exemplo, agora na questão atual do Afeganistão, sim, elas estão em situação de guerra. Sim, elas podem ser mortas a qualquer momento, os cristãos que estão ali. Assim é a situação de refúgio. Mas porque você quer ganhar dinheiro, ganhar uma vida mais estável, não é justificativa. E aí vem a segunda questão que está lá em 1 Coríntios, 1 Timóteo 6,9. Ou 6,8, vamos, né? Tendo que vestir, estejamos contentes. Comer e vestir, né? Com que nos vestir e sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Gente, cair em tentação. Qual é uma tentação? Ah, eu vi que o meu tio, meu primo, fulano, foi para tal país, os Estados Unidos, tá trabalhando lá, tá ganhando bem, tá conseguindo montar a casa dele no Brasil, tá conseguindo fazer a situação da vida dele melhor. Gente, isso é uma cilada, o diabo não precisa fazer uma grande coisa, é uma coisa pequena. Aquela de querer uma estabilidade financeira. Parece um motivo honesto, mas não é um motivo de justificação de pecado, de estar irregular. E aí ele fala: e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, o quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Se desviaram da fé.
e mesmo se atormenta com muitas dores. Gente, a vida de um ilegal não é legal. Essa é a realidade. É uma vida trabalhosa, é uma vida de sempre estar lutando com medo. Não é uma vida que Deus designou. Mas e o que, Julie, você fala então da minha situação, a minha família? A Bíblia é muito clara em Mateus 10:36. Você não pode amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha mais do que Jesus. Então, assim, Jesus é prioridade. Se ele te mandou fazer tal coisa, você precisa obedecer. E essa é uma palavra que, infelizmente, e eu falo pra você como alguém que já morou nos Estados Unidos, no Brasil e agora tô na Holanda, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi um líder repreender de forma veemente, sabendo que na congregação dele ou dela há pessoas ilegais. De falar assim, irmão, você está em pecado. Muito pelo contrário, eu vejo gente participando dos cultos, das ceias, gente na liderança, gente fundando igreja. Gente, isso não é certo. E é muito triste que eu preciso chegar aqui e falar isso. E por que eu falo isso? Porque é uma coisa que nem eu falei, se você jogar no Google, você não vai achar. E se você achar, vai ser um ou dois. Porque, infelizmente, a igreja tem se corrompido de tal forma que ela tem aceitado que isso seja normalizado dentro das nossas igrejas. E por mais que esteja dando certo, não é certo. Assim como hoje está sendo legalizado o aborto, o casamento gay. Existem igrejas que fazem casamento gay aqui na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil. Isso justifica? Não justifica, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E antes que vire 3 pontos de pregação aqui, vamos pular para a situação. Eu coloquei aqui sobre a mente cauterizada, Romanos 3. Romanos 3 vai nos advertir de que, por causa do pecado, as pessoas têm cauterizado a mente delas. E eu vejo muito isso. Se eu tento conversar um pouco sobre isso com qualquer pessoa, a defensiva. Primeiro, as pessoas acusam, mas pra você é fácil, porque você nasceu num país ok. Gente, não é justificativa pra pecado. Assim como roubar não é justificativo só porque sou mais pobre. Sempre tem alguém mais pobre que eu e alguém mais rico do que eu. Essa é a realidade da vida. Eu coloquei agora também a questão das igrejas e eu já falei sobre elas estarem complacentes com isso. Infelizmente, as igrejas têm aceitado isso, têm feito até divulgamentos de que a função da igreja não é ver a questão irregular do membro. Eu acho um pouco difícil esse argumento, porque se uma pessoa chega na igreja em pecado aberto e não se arrepende, ela é ou excluída do hall de membros, ou ela é colocada num banco. Ela jamais é colocada em liderança ou muito menos deixado quieto. Então essa justificativa para mim ela é infundada e eu não sei o porquê nós temos isso ainda dentro das nossas igrejas. Aqui já deu 13 minutos desse vídeo, eu vou ter que fazer o segundo vídeo para falar sobre o Antigo Testamento, que também é usado muitas vezes como justificativa para a situação irregular. Só recapitulando, a situação irregular ou ilegal, ela é pecaminosa, eu já falando de forma bem categórica, pois ela não obedece à lei. A motivação dela não é uma situação de guerra imediata, morte. Ela é uma situação, na maioria dos casos, de que eu não vivia tão bem financeiramente. Alguns são de reunião familiar, da qual também não é justificativo, porque nós não precisamos entrar no pecado com a nossa família. A gente vê muitos morrendo por causa de Cristo, por não querer continuar na religião dos seus pais. A mente tem se tornado cauterizada e a igreja complacente ao pecado. Assim como muitas igrejas são complacentes a pecados bem abertos, da qual nós, convenientemente, rejeitamos. Eu rejeito o aborto, meu Deus, que horror. Mas, ao mesmo tempo, eu aceito que eu posso viver num país tentando sugar dinheiro de forma ilegal. Então, no segundo vídeo eu vou falar sobre a questão do Antigo Testamento e o que nós devemos fazer, nossa postura como cristão. Se você se encontra nisso, se esse vídeo chegou até você, se você está se sentindo confrontado, eu não vou pedir para orar para que Deus revele para você o que fazer, eu vou pedir para você ler sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Isso devia ser suficiente para convencer você. Não eu,
Não seu pastor ou sua pastora, e sim a Bíblia. A gente já volta.